Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que se você tiver alguma história de terror que você queira me contar para que eu faça vídeos narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais, que eu deixo tudo na descrição, e me envie a sua história. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma lenda urbana que foi criada na internet no ano de 2009 e que de lá para cá já aterrorizou e aterroriza até hoje muita gente e que já motivou até crimes, que é a lenda do Slenderman. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem e esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Slenderman é uma das lendas urbanas mais famosas e sinistras dos últimos anos que surgiu na internet. Se trata de uma figura de corpo esguio, braços muito longos e sem rosto que circula na rede por meio de fotos e vídeos. Com certeza alguém já deve ter visto essa criatura por aí. Só que antes de mais nada, eu vou explicar para vocês como essa história surgiu desde o começo. A lenda Slenderman surgiu no ano de 2009 dentro de um fórum da internet por meio do site Something. O grupo de discussão do fórum tinha como propósito debater temas sobrenaturais. Então o site criou uma pequena competição entre seus usuários, convidando seus membros a criarem uma imagem contendo nela uma história que fosse assustadora. O vencedor do concurso foi Erik Nandersen, que na época tinha 28 anos e, sob o pseudônimo de Victor Sushi, criou no Photoshop a imagem de um personagem assustador em um cenário macabro. Ele postou 2 fotos em preto e branco, contendo nelas a montagem de um grupo de crianças e, no fundo, a figura aterrorizante de um homem muito alto, magro, sem rosto e com o corpo esticado de forma anormal. E sobre a figura macabra, ele publicou uma legenda memorável que posteriormente serviria como base para a criação de diversas histórias que foram disseminadas. The Slenderman. Nasceu então a lenda urbana, o mito que até hoje aterroriza muitas pessoas. Nandersen disse em uma entrevista que teria se inspirado em alguns personagens dos livros de Stephen King e H.P. Lovecraft para criar a figura do Slenderman. E com o sucesso das fotos, vários usuários começaram a espalhar as imagens por outras páginas e mais gente começou a colocar a figura do Slenderman em outros cenários e situações. Só que o que era para ser uma brincadeira na internet acabou fugindo do controle. Pessoas que nunca tiveram contato com o meme começaram a falar sobre experiências com uma criatura semelhante à criada por Erik Nandersen. E de lá para cá, a lenda já motivou vários crimes e apavora muitas pessoas até hoje. Mas afinal, o que há de tão assustador na lenda do Slenderman? Naquela competição, a criatura foi descrita como um humanoide magro e extremamente alto, de cerca de 2,5 metros, que vestia um terno branco. O Slenderman é citado em histórias de abdução e perseguição, sempre envolvendo crianças. A lenda conta que ele tem o poder de se transformar em qualquer coisa, seja ela boa ou ruim. Tudo para conseguir sequestrar as crianças e levá-las para uma floresta. O mito não possui uma narrativa oficial, o que abre espaço para que o contador mude os aspectos do ser sobrenatural conforme desejar ou conforme o seu entendimento sobre a lenda. Entretanto, algumas características da criatura aparecem fixas em todas as versões. Ela possui braços longos com alguns tentáculos, sua face é vazia sem características humanas, criando uma aura de pavor e mistério. Ela ainda tem o poder de se teletransportar.
Ao alcançar sua vítima, o homem de terno seria capaz de colocar a pessoa em um estado de paranoia, causando pesadelos, alucinações e, por fim, hemorragias nasais. Em alguns casos, ele usaria adolescentes para cometer atos de violência em seu nome. Alguns relatos também sugerem que ele consegue esticar seus membros como se fossem tentáculos ou assumir diferentes formas físicas. Assim, a criatura poderia se camuflar nas florestas, assumindo formatos de árvores ou galhos. Aliás, vale ressaltar que a maioria das histórias sobre o homem-esguio são narradas em florestas ou em cidades pequenas próximas de bosques. Supostamente, o Slenderman segue uma rotina antes de atacar suas vítimas. A lenda conta que a primeira etapa é a observação, onde a criatura fica em algum lugar durante algum tempo, apenas perseguindo seus alvos. Ainda de acordo com a lenda, alguns dos sintomas básicos que a pessoa desenvolve quando está sendo perseguida pelo Slenderman é a amnésia, crises violentas de tosse com sangue e constante paranoia. A maioria das histórias também afirma que a criatura apenas pode ser vista por quem está sendo atacado. Isso faz com que as vítimas sejam diagnosticadas como esquizofrênicas ou tratadas como se estivessem apenas tendo algum tipo de alucinação. Sendo assim, ao que tudo indica, um dos maiores prazeres do homem-esguio é torturar psicologicamente suas vítimas, principalmente as crianças. Essas, por sua vez, podem chegar aos extremos de cometer suicídio ou outros atos bárbaros em nome do Slenderman. Apesar de serem amplos os detalhes sobre quem ele é ou o que ele poderia fazer, a motivação permanece um mistério em todas as versões contadas. Os relatos e vídeos que surgiram falavam de um estranho homem alto com braços muito longos e sem rosto. Ele apareceu para muitas pessoas quando crianças e que, por serem memórias aterrorizantes, muitas bloquearam essas lembranças e só voltaram a se recordar delas quando começaram a ver sobre isso na internet. Nos Estados Unidos, uma mulher ligou para uma rádio em que a lenda urbana estava sendo comentada e contou que ela viu aquele ser quando era criança e no meio da entrevista ela entrou em pânico e começou a chorar desesperadamente. Para aumentar ainda mais o mistério, pessoas encontraram referências ao Slenderman ou Homem Alto em várias culturas ao longo da história, inclusive em pinturas rupestres no Brasil. Além disso, vários outros vídeos com supostos relatos e aparições da criatura começaram a viralizar no YouTube. Ainda em 2009, foi criado no YouTube o canal Mablo Hornets, que é um canal dedicado ao gênero de terror, especialmente às histórias inspiradas na lenda do Slenderman. Ele foi criado poucos dias depois da publicação de Eric Nanderson no site Something Awful, que foi aquele concurso, que eu falei no começo. E isso só deu ainda mais força à lenda. E para dar mais panos de manga para a história, a lenda chegou a motivar vários crimes com o passar do tempo, pois o impacto que o Slenderman teve na cultura popular foi tão grande que a lenda chegou a se confundir com a realidade em alguns casos trágicos. Um dos casos mais notáveis e perturbadores aconteceu em 2014, quando duas garotas de 12 anos atacaram uma colega de escola, também de 12 anos, com 19 facadas. As jovens alegaram que fizeram isso por ordem do Slenderman. Inclusive, essa tentativa de homicídio ficou conhecida como o esfaqueamento do Slenderman. Para contar esse caso com mais detalhes, tudo começou quando uma garota chamada Peyton Lutner conheceu Morgan Geyser na escola e logo elas se tornaram grandes amigas. Em seu depoimento, Peyton disse: "Ela era a minha única amiga por muito tempo." 2 anos depois, Morgan conheceu Enisa Wai e, segundo Peyton, foi quando tudo começou a dar errado. Logo, as duas meninas ficaram obcecadas com a criatura sobrenatural Slenderman e Peyton, mesmo um pouco assustada com a situação, apoiava suas duas amigas e a mesma afirmou que também acreditava na lenda. Até que no dia 30 de maio de 2014 foi quando Peyton estava fazendo aniversário e decidiu comemorar seus 12 anos com uma festa do pijama, no qual ela convidou apenas as suas duas amigas. As 3 dormiram juntas e no dia seguinte elas decidiram ir passear pelo bosque e foi lá onde o ataque aconteceu.
De repente, Morgan começou a esfaquear brutalmente Peyton com 19 facadas e ela e a outra colega Anissa fugiram correndo sem prestar socorro. E mesmo Peyton estando gravemente ferida, ela conseguiu se rastejar até a beira da estrada, onde o ciclista lhe prestou socorro. Posteriormente, o médico que atendeu Peyton após a tentativa de homicídio declarou que ela foi atacada nos braços, nas pernas, abdômen e peito. Horas depois, Morgan e Anissa foram presas enquanto caminhavam em direção à Floresta Nacional Nicolet, onde elas acreditavam que ficava a casa do Slenderman. No interrogatório, que foi realizado separadamente, as duas garotas alegaram que a entidade sobrenatural desejava a morte de Peyton. Anissa chegou a informar que estava sendo ameaçada. Segundo ela, lhe disseram que se ela não fizesse algo, a família dela estaria em perigo. A investigação concluiu que, apesar de Morgan ter executado todos os golpes sozinha na amiga, enquanto Anissa vigiava o local, ambas planejaram crimes juntas meses antes do ocorrido. O objetivo era ganhar a recompensa do fantasma Slenderman e se mudar para sua mansão na floresta. Em 2017, durante o julgamento, Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e recebeu sentenças de 40 anos de confinamento em um hospital psiquiátrico após se declarar culpada. Anissa foi diagnosticada com transtorno delirante, se declarou culpada e cúmplice do crime e recebeu sentença de 25 anos de confinamento em uma clínica psiquiátrica. Peyton Lutner, que foi a vítima, declarou em uma entrevista que não seria quem ela é hoje se não tivesse sobrevivido ao ataque de suas amigas. Suas cicatrizes ainda podem ser vistas pelo corpo, mas é algo que não a incomoda mais. Segundo ela, isso é apenas uma parte que ficou dela e ela evita ficar pensando muito nisso. As cicatrizes provavelmente irão embora e desaparecerão eventualmente, conforme ela acredita. Outro caso criminoso envolvendo o Slenderman aconteceu em Ohio, também no ano de 2014, quando uma criança de 13 anos tentou esfaquear a própria mãe para agradar o homem sobrenatural. Já na Flórida, uma adolescente colocou fogo em sua própria casa enquanto sua família estava dormindo, também sob a ordem do Slenderman. Apesar dessas tentativas de homicídio que foram narradas, nunca aconteceu nenhum caso inspirado na lenda que tenha deixado vítimas fatais. A lenda do Slenderman cresceu tanto que em menos de 10 anos a cultura popular absorveu completamente as histórias do homem esguio, seja em livros, games, HQs, filmes e séries. Até que no ano de 2018 foi lançado um filme de terror baseado nesse monstro fictício. A obra, intitulada Slenderman Pesadelo Sem Rosto, mostra a história de 3 jovens que, após invocar a entidade, começam a sofrer com perseguições e visões do fantasma sem rosto. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi uma lenda urbana que eu trouxe, né? Mais uma lenda, que é uma lenda que surgiu na internet, que ele é bem bizarra também, inspirou até crimes que aconteceram de verdade. Ainda bem que não deixou nenhuma vítima fatal, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha narrativa. E qualquer lenda que você tiver aí para me sugerir, história de terror, caso criminal, curiosidade, que você queira sugerir para que eu traga vídeos, fiquem à vontade. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!